Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Hoje, dia 15 de outubro de 2025. Espero encontrar todos muito bem para podermos conversar um pouco. Temos muitos assuntos. E eu diria a vocês que nós, por incrível que pareça, estamos vivendo um momento muito bom. Muito bom. Claro que no dia a dia nós sempre olhamos as coisas negativas, que são aquelas que nos afetam mais. E em se tratando de política, claro que nós olhamos o lado conservador, o lado do nosso mito Jair Bolsonaro, que continua preso, dos reféns que estão lá presos por ordem daquele ministro, né? Eu chamo de refém, né? Então, claro que esse é o lado negativo e nós olhamos isto com mais frequência. Talvez, por esse motivo, deixamos de analisar coisas boas, positivas que estão acontecendo e que podem sim mudar o rumo da política brasileira já agora em 2026, que é justamente o ano do qual a política brasileira se empenha, porque a partir do momento que eles assumem qualquer candidatura, eles já estão pensando nos pleitos futuros. Ora, se nós pararmos para prestar atenção em tudo que já aconteceu e o que está acontecendo, vocês vão concordar comigo que existem muitas coisas boas acontecendo. Vejam só que por conta aí do apodrecimento institucional do Supremo Tribunal, o Brasil chegou ao ponto de ver um de seus ministros, por exemplo, sofrer a sanção pela Lei Magnitsky. E o que tornou, evidentemente, uma persona não grata internacionalmente. E todos nós vimos também outros ministros serem sancionados com a perda de visto para entrar nos Estados Unidos. Tudo isso nós sabemos e é o que marca o fato político que nos favoreceu até o momento. A aposentadoria de Luiz Roberto Barroso lá no Supremo é um sinal de colapso moral dentro desta fortaleza de mármore. Ele alegou aí motivos pessoais, mas o mundo político e diplomático leu um outro recado nessa atitude dele. O medo da Lei Magnitsky, também contra ele. Barroso, outrora aí confiante no aplauso da elite progressista, compreendeu que fora do Brasil não há toga que esconda o abuso que foi praticado lá dentro do Supremo. A sua saída antecipada foi uma espécie de confissão silenciosa de um sistema que começa a temer as consequências políticas e suas consequências internacionais. E, claro, de seus próprios atos, já que ele foi um dos participantes. E quando a gente fala consequências políticas, é porque o Supremo Tribunal se transformou em um órgão político. Não temos a menor dúvida disto. E esse medo, por incrível que pareça, se espalhou, pois a ministra Carmen Lúcia também é agora supostamente citada nos bastidores como a possível próxima a se aposentar antes da hora. Esta é uma conversa que vem rodando por aí. Não se tem uma informação oficial de nenhum órgão, nenhuma imprensa consorciada. Mas quando existem esses rumores, quando essas conversas começam a vazar, é porque já existe sim algo acontecendo. Ela, a mesma ministra que um dia disse o cala-boca já morreu, viu ao longo dos anos o tribunal que ela já presidiu, inclusive, né? Viu esse tribunal calar jornalistas, prender opositores e sufocar o debate político. Carmen Lúcia, desgastada e isolada por ser uma fiel escudeira
do já sancionado ministro Moraes, enfrenta um dilema de todos os que viram o Supremo cruzar a linha da justiça. Continuar no palco de um teatro que perdeu o roteiro ou deixar o espetáculo antes que as cortinas desabem. Enquanto isto, as pressões internacionais aumentaram. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós sabemos que as investigações baseadas lá na seção 301, que é um dispositivo do Trade Act americano, né? Essa seção 301 autoriza sanções a países por práticas abusivas ou antidemocráticas e já estão avançando em sigilo contra o Brasil. As investigações estão sendo feitas. Tanto é que a reabertura de investigação do caso Odebrecht lá nos Estados Unidos veio justamente por conta dessa desse ato 301 americano. O objetivo, segundo as fontes do Congresso americano, né, é verificar se autoridades brasileiras violaram princípios de liberdade de mercado e expressão ao atuarem politicamente para censurar plataformas e empresas de tecnologia sob o tal pretexto de combate à desinformação. Esse inquérito, conduzido por assessores e congressistas, todos ligados ao senador Marco Rubio, coloca o Brasil aí no radar das sanções comerciais e diplomáticas. Mas ainda existe o caso do Felipe Martins, que promete ser o mais explosivo de todos. O ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro, como todos sabem, foi preso por determinação daquele ministro, né? E claro que chamou a atenção de juristas e senadores americanos, porque todos eles sabem o motivo pelo qual o Felipe Martins foi preso. Por um motivo que não ocorreu, a sua viagem aos Estados Unidos. A repercussão internacional é devastadora. Há parlamentares, inclusive, né, parlamentares americanos que pedem formalmente que o nome daquele ministro seja listado na Interpol. E claro que com isso ele seria impedido de sair, inclusive, do Brasil. Imagine, um camarada que já está sofrendo demais, pode não parecer, porque nós não o conhecemos pessoalmente, não vivemos com ele, mas alguém que já estava acostumado no bem bom, viagens para lá e para cá, né? Cartões de crédito para lá e para cá, certamente agora está acuado. E é claro que esses assuntos estarão, evidentemente, sob a mesa no dia de amanhã, quando o embaixador brasileiro, o pau-mandado, Mauro Vieira, se sentar à mesa de negociações com o poderoso secretário de Estado Marco Rubio. O Itamaraty está tentando apagar o incêndio, mas o dano diplomático já está feito. O mundo já está observando com desconfiança e a Corte Suprema sabe que está muito mal vista. Então, um Brasil que antes era apresentado, um ministro, melhor dizendo, que antes era apresentado como um bastião da democracia, agora figura em relatórios internacionais como símbolo de autoritarismo judicial. Esse assunto estará sob a mesa de Marco Rubio e Mauro Vieira amanhã. A verdade é que nesses 7 anos, o Supremo Tribunal deixou de servir ao Brasil para servir a uma agenda de poder. E agora, quando o vento internacional muda de direção, quando o cerco jurídico vem de fora, os deuses da toga, os deuses do Olimpo, percebem que nem o manto da autoridade os livra do julgamento do mundo. Barroso sai antes do tempo. Carmen Lúcia cogita fazer o mesmo. E aquele ministro enfrenta investigações que podem
atravessar fronteiras. E o povo que já não confia nem um pouco na justiça, nem na política, assiste em silêncio ao desmoronar daquilo que um dia acreditou ser o pilar da República. Pois é, daí surge a pergunta, meus amigos: o quanto custou e quanto vai custar para a política brasileira, para as instituições brasileiras, terem perseguido, caluniado, julgado e prendido Jair Bolsonaro com falsos discursos de proteção da democracia brasileira? Qual será o preço que o Brasil vai ter que pagar por isto? Quanto tempo irá levar para se limpar o rastro de ilegalidades praticadas pelo judiciário brasileiro, que em cumplicidade com um executivo petista e uma imprensa consorciada, destruíram as vidas de milhares de pessoas que, presas injustamente, viram suas vidas serem devastadas, sem razão, nada. Pessoas que viram seus entes queridos perderem a vida por simples capricho de um único homem que se colocou como bastião da democracia, o xerifão, a fronteira da democracia, como capas de revistas estampavam aqui no Brasil. Isso tudo para uma pessoa que nem sequer foi eleita pelo povo. O caos deixado por estes que hoje manipulam a norma democrática brasileira não será apagada da história brasileira e um dia fará parte de livros da história do Brasil, como um ponto negro, assim como marcaram a vida mundial vários outros, tipo o nazismo de Hitler, o comunismo de Mao Tse-tung, Marx e Lenin. Todos ficaram marcados na história mundial e o Brasil certamente também ficará. Agora, mudando um pouquinho de assunto e falando especificamente desta reunião de amanhã, na véspera, digamos, de mais um capítulo das relações diplomáticas entre o Brasil e Estados Unidos, o presidente brasileiro confirmou ele afirmou em total ensaio de otimismo, foi ensaiado, né, obviamente, que amanhã o Brasil terá uma conversa de negociação. Ok, até aí todo mundo sabe que amanhã haverá uma conversa de negociação. A frase cheia de otimismo do Inácio esconde a dura realidade para a diplomacia brasileira, que terá que dizer amém, amém, ao que for proposto pelos Estados Unidos, antes mesmo de colocar sob a mesa as pautas brasileiras. O chanceler Mauro Vieira, já em Washington, prepara-se para encontrar o senador Marco Rubio, que é o homem forte de Donald Trump. Rubio não é um diplomata de linguagem branda. Aliás, diplomata ele não é, ele é secretário de Estado. Ele é o símbolo de uma América que voltou a impor respeito e a cobrar coerência. A presença de Marco Rubio na mesa de negociação sinaliza que o tempo das promessas vagas e discursos sobre amizade entre os povos acabaram. Chegou ao fim. Donald Trump quer resultados, quer garantias e, sobretudo, quer ver até onde vai a lealdade de um governo que nos bastidores acena para a China e para a Rússia, sem contar outros países autoritários, enquanto, ao mesmo tempo, pede favores a Washington. O Inácio, por sua vez, tenta posar de estadista global, de homem de influência no cenário internacional,
com suas falas sobre cooperação mútua e respeito à soberania. Porém, ele mesmo sabe que o Brasil perdeu o crédito político que um dia ostentou, mas agora se vê obrigado a negociar em terreno oposto, com interlocutores que não se impressionam com bravatas, mas exigem transparência e resultados, além dos compromissos reais, evidentemente. Enquanto Mauro Vieira caminha pelos corredores de Washington, o clima é de tensão. Tensão disfarçada, diga-se de passagem. Porque a Casa Branca, sob Donald Trump, enxerga o Itamaraty com muita desconfiança. E Marco Rubio, conservador ferrenho e crítico contumaz de regimes autoritários, sabe exatamente onde tocar para testar os limites do governo petista. Cada palavra será medida, cada gesto interpretado, cada silêncio será entendido como fraqueza. Mesmo com a bravata de que não surgiu um clima, mas sim uma petroquímica entre eu, Inácio e Donald Trump, como declarou ele nas manchetes de jornais hoje. Mesmo assim, o Inácio enfrenta agora o desafio de lidar com um interlocutor que não joga para as câmeras, mas para os resultados. E não existem margens para improviso. A pauta é pesada. Tarifas, comércio, sanções políticas e o futuro da relação entre os dois países, que, embora interdependentes, caminham em direções ideológicas opostas. Vale lembrar que esta reunião, aliás, vai acontecer amanhã no pior momento possível para a diplomacia brasileira. Eles não imaginavam que iriam marcar uma reunião numa semana tão ruim para o Brasil. Primeiro porque vem a poucos dias depois de Israel assinar um termo de acordo com o Hamas, que, independente de ser um acordo que vai ser duradouro ou não, já não seria mais problema de Donald Trump. Ele conseguiu fazer Israel e o Hamas assinarem esse acordo. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, porque vem também logo após a visita de Javier Milei ao Washington, lá na Casa Branca com Donald Trump. Esse encontro, aliás, em solo americano, não foi apenas um gesto diplomático. Foi um terremoto político para a América Latina. Porque, de um lado, o magnata norte-americano, Donald Trump, símbolo do conservadorismo que desafiou e está desafiando o globalismo, além do sistema político tradicional dos Estados Unidos. E, do outro lado, o libertário argentino, Javier Milei, que enfrentou o peronismo e transformou o caos econômico de Buenos Aires em palco de renascimento da direita no continente. Essa reunião, descrita aí como cordial, por exemplo, direta e estratégica, acima de tudo, revelou mais do que o alinhamento ideológico. Mostrou propósito comum. Donald Trump elogiou Milei pela coragem de enfrentar o Estado inchado e a máquina sindical que sufoca a Argentina há décadas. Trump disse o seguinte: ele é o tipo de homem que não precisa pedir permissão para salvar o seu país. Trump falou isso perante a várias pessoas presentes, antes de anunciar o que soou como uma bomba geopolítica. Um plano americano de investimento de 20 bilhões de dólares nos próximos 4 anos para a Argentina, condicionado ao fortalecimento da base de Javier Milei no Congresso argentino.
vai ocorrer eleições lá no Congresso argentino e lá também existe uma esquerda feroz. Então Donald Trump simplesmente falou: se o Javier Milei conquistar a maioria no Congresso para aprovar suas pautas, os Estados Unidos investem 20 bi de dólares. O recado foi nítido. Se o povo argentino der essa vantagem a Milei, a Argentina irá prosperar muito mais. Né? Ou seja, foi a forma de Donald Trump dizer ao continente latino-americano que o apoio à direita não será apenas retórico, mas econômico, estratégico e visível. Em outras palavras, quem escolhe o caminho da liberdade, da soberania e do livre mercado encontrará parceiros de verdade, não discursos vazios ou promessas socialistas. Né? Essa decisão de Donald Trump, obviamente, preocupa demais o governo do Inácio, já que foi graças ao investimento de Joe Biden lá atrás, em período eleitoral, né, que o Inácio voltou ao poder. E agora Donald Trump está mandando um recado de que ele mesmo pode fazer o mesmo que Joe Biden fez. Né? Ou seja, ele pode investir no Brasil em ano eleitoral, desde que o governo mude. Tudo isso é trabalhado nos bastidores. Nós só viemos a descobrir a influência de Joe Biden no pleito de 22 recentemente. Portanto, o mesmo pode acontecer em 26. Né? Para quê? Para favorecer a direita brasileira, fazer a direita voltar ao poder. Então esse gesto, ele é muito simbólico. E o PT, obviamente, pensa, lá em cima a Venezuela está cercada, o Caribe está cercado. Estão se contando as horas para que Maduro caia. Os Estados Unidos entram forte dentro do território argentino. A Argentina, que um dia foi o país mais rico. Né? Então o que está acontecendo? Estão cercando o Brasil. Porque obviamente que a Colômbia de Petro possivelmente será próxima depois, né? Fato é que os governos de tendência bolivariana, acostumados a usar o anti-americanismo como escudo ideológico, viram na aliança de Donald Trump e Javier Milei o renascimento de uma direita continental com lastro político e financeiro, além da militar. Na Argentina, o anúncio repercutiu como combustível para uma nova etapa da guerra cultural e parlamentar. Deputados e senadores de oposição já falam em maioria libertária, enquanto analistas prevêem uma onda de investimentos privados caso Milei consiga aprovar suas reformas estruturais. Donald Trump, meus amigos, pragmático como ele é, sabe perfeitamente que apoiar Milei é mais do que apoiar um país. É abrir uma frente de resistência ao socialismo latino e à forte influência da China na América Latina, que tenta se perpetuar por meio de narrativas, censuras e aparelhamento estatal. Portanto, o gesto de Washington foi um golpe simbólico contra o eixo progressista que é liderado pelo Inácio, aqui no Brasil, por Gustavo Petro na Colômbia, pelo Gabriel Boric lá no Chile e pelo Nicolás Maduro na Venezuela. Isto mostra que há um novo vento soprando do norte e que o destino da América Latina pode mudar e se o discurso da liberdade voltar a ser acompanhado por coragem e resultados. Milei saiu desse encontro fortalecido como um líder natural da oposição continental, enquanto Trump se consolidou mais uma vez como um mentor e investidor político de uma nova direita latino-americana.
A imagem aí dos dois líderes sorrindo quando deixam a Casa Branca, lado a lado, é mais do que uma fotografia histórica. É o prenúncio de um novo ciclo, o da aliança entre o liberalismo de Milei e o nacionalismo econômico de Trump, unidos pela promessa de reconstruir a América do Sul a partir da liberdade e do mérito, não da dependência e da miséria. Se o Congresso argentino entender, ao chamado das urnas, os bilhões prometidos por Trump poderão transformar não apenas a economia da Argentina, mas também o eixo de poder da América Latina. E dessa vez, o continente verá que o futuro pode ser ou pode ter cores da liberdade, né? E o sotaque da coragem. Por isso eu disse a vocês, meus amigos, que bons ventos estão soprando. Mesmo que nós ainda estejamos lutando para conseguir pautar um projeto de anistia ampla, geral e restrita que não querem colocar a voto, isto é fato, se colocar na Câmara, Davi Alcolumbre breca no Senado, mesmo que estejamos investindo forte para impedir esse projeto de dosimetria, mesmo que desejamos ver todos os que estão presos livres e o nosso presidente Jair Bolsonaro de volta, mesmo que isso nos deixe aí tristes, aborrecidos, temos que olhar que outros ventos estão chegando e poderão mudar tudo isto por nós. Nada é certo na vida política em lugar algum. E não existe uma força tão poderosa como a da esquerda que consiga combater investimentos em dólares, políticas de peso, de força, de imposição militar, inclusive, se necessária for. Por isso temos que acreditar que as coisas poderão mudar, sim. Ok? É o que eu tinha para vocês nesse vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.